Gente, olha só, como a gente se esquece rápido de algumas coisas, né? De algumas orações até que a gente faz. O meu esposo, ele é pescador, né? Assim, vive querendo pescar. Pescar não pesca não, mas vive querendo ir pescar. E a gente, não sei por que que as mulheres têm uma fama de não deixar os maridos pescar, porque eu mesmo não tenho o que fazer. Eu deixando ou não deixando, ele vai do mesmo jeito. Então, assim, né? Vive pescando, vive querendo pescar. E aí, na antiga igreja que eu congregava, eu amo a denominação até hoje, tem um carinho muito especial. Mas um dos motivos que fez a gente decidir sair de lá, um dos meus motivos, porque a gente orou, né? Eu com os meus motivos, ele com os dele, a gente ficou pensando, é que eu percebi que ele não tinha amigos, é, companheiros de passeio. O principal passeio que meu esposo gosta é pescar. Então, ele pescava com alguns amigos que não serviam ao Senhor. Amigos que ímpios, e assim, eu não vou entrar aqui no mérito que a gente não tem que conviver, tem que influenciar, tem que evangelizar, mas eu tô falando que ele começou a conviver com esses amigos e aquilo começou a me incomodar, porque alguns deles já chegou a levar amantes para as pescadas. Quando ele chegou, chegou assim assustado e me contou, sabe? Que, né, tinham levado uma amante e o homem e o amigo era casado. Mas todos eles, né, não serviam ao Senhor. E aquilo foi me incomodando, sabe? E eles levavam muita bebida e era, né, aquelas musicona. E o Diego era sempre assim, a piada, porque ele era o único que não bebia, ele era o único que não tinha pornografia no celular, ele era o único que fazia piada com ele, né? Mas tudo bem, meu marido sempre foi muito de boa, né, e tal. E aí, isso começou a me incomodar. Falei, isso não é saudável, né? A gente que é esposa, a gente sabe o que isso pode desdobrar, né? No que isso pode se desdobrar. Então, eu comecei a orar, sabe? Falei, Senhor, meu esposo precisa de companheiros crentes. E passou, né? E aí, aí a gente acabou mudando de igreja e tal, e tem 4 anos que a gente já tá na Assembleia. E quando foi essa semana, hoje é sábado, quando foi, desde quarta ele começou com umas conversas e falando que ia pescar. Porque tinha combinado com um companheiro que ia levar ele num ponto que era muito bom, essa conversa, né, de pescador. E o meu coração fechou, porque eu tinha feito um compromisso para hoje, é, para sábado, e eu precisava dele para ficar em casa com as crianças para mim, porque não tinha como eu levar as crianças. E o compromisso era da tarde toda. E aí ele, não, vamos dar um jeito, deixa na fulano, deixa na Beltrano, deixa na sua mãe. E eu não é de qualquer lugar que eu gosto de deixar, sabe? Por vários motivos, né? Ninguém é obrigado, né? Ficar cuidando de filho dos outros. Então, eu fiquei muito chateada. E eu já emburrei, fechei a cara. E já tem uns 2 dias que eu tava emburrada e ele percebeu, né? Ele, você tá braba só porque eu vou pescar? Porque faz muito tempo que eu não implicava, sabe? Com as pescadas dele, eu ficava de boa. Mas dessa vez meu coração fechou demais, sabe? E eu fiquei muito chateada de ter que, né? E ele ia no carro e eu ia ficar sem carro. E eu falei, como que eu vou ficar 3 dias? Ele vai ficar 3 dias. Como que eu vou ficar 3 dias sem carro? Pra carregar esses meninos de carro de aplicativo, não tem cadeirinha, tem que ficar segurando os dois. E o Donzinho não quieta. E ele reclama, não. Tipo assim, pra que reclamar, né? Tem gente que nem condição de pegar um carro de aplicativo não tem. E aí eu fiquei assim, virada no giraia. Não sei por quê. Só que quando foi ontem à noite, ele precisava fazer a compra da pescada. E aí ele falou, vamos todo mundo pra gente dar um passeio, né? Porque ele ia ficar pouco com as crianças, né? Se a gente não fosse junto no mercado. Eu, tá bom, vamos. Aí banhei as crianças, entrei no carro com a cara feia. E aí eu não comprei nada pra mim. Ele foi comprando só as coisas da pescada e de repente um companheiro não ia mais. E ele foi, ligou para um companheiro, para chamar outro companheiro. E aí, quando ele é, ligou para esse companheiro, vamos pescar? E o companheiro, vamos, ficou, né, já pensando ali, era na última hora. E o que que eu quero dizer? Que naquele momento que ele ligou para esse companheiro, o companheiro perguntou bem assim, só vai nós dois? Ele tava do meu lado no carro. Ele falou, não, vai eu, você, fulano e fulano. 4. Aí ele, não, beleza. E aí combinou. E na hora, sabe o que que veio na minha mente? Eu falei, cara, quem são os companheiros de pesca? Esse cara que ele ligou é um cara, um obreiro,
sabe? Um menino assim maravilhoso, a esposa dele maravilhosa, uma mulher de Deus. O outro companheiro, a esposa é super minha amiga, amiga mesmo, assim, eu falar com ela assim, o que eu precisar do meu coração. O outro companheiro, a esposa dele, é uma referência para mim também, sabe? De mulher de Deus, trabalhadeira, sabe? De estar assim na frente das coisas da igreja. Então, assim, os três companheiros que estavam indo, assim, se eu fosse brincar, eu diria que até os três é mais crente do que o meu marido. No sentido assim, sabe? De se envolver e de fazer a obra, de dar bom testemunho. São homens de Deus. E na hora que ele falou, não, vai eu, você, o fulano e o fulano. Cara, parece que caiu uma ficha. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, lembra que você pediu, que você trocou de igreja, porque você queria companheiros crentes para fazer companhia para seu esposo? E agora você está emburrado porque seu esposo vai pescar? Com três amigos, todos servos do Senhor. Hoje, uma das pessoas que meu marido mais pesca é com o pastor da minha igreja. E o quanto isso mudou. E eu parei para pensar ontem à noite, falei, cara, o quanto mudou o estilo dos passeios de pesca do meu esposo, o quanto mudou. Sabe, ele vai pescar com homens de Deus, ele vai pescar com o meu pastor, com uma pessoa da minha extrema confiança. E eu fiquei pensando, cara, como nós somos ingratos, né? Como a gente ora, como a gente pede coisas e logo a gente se esquece do que pediu. Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês porque eu fiquei envergonhada ontem à noite, sabe? Com tudo isso, sabe, que veio na minha mente. E aí eu pensei até em pedir perdão pro meu marido, sabe? Mas, assim, o orgulho ainda tava muito grande, eu não dei conta. Eu não dei conta. Mas, assim, se eu tiver uma oportunidade, eu vou pedir perdão porque eu percebi que né, eu tava errada no sentido de, porque ele gosta tanto de pescar, eu pedia a Deus companheiros cristãos, servos de Deus, e Deus deu, Deus mudou todo o grupo de, né, de pesca do meu marido, e eu não tava percebendo isso, essa bênção. O quanto isso ajuda ele, o quanto isso faz com que ele cresça, estar andando com pessoas melhores do que ele faz com que ele cresça. Então, assim, é, Deus fez isso e eu nem tinha percebido que ele já havia feito. E isso é muito bom, ver que Deus cuida, né, daquilo que a gente pede, daquilo que aflige o nosso coração. Então é isso. Beijo. Deus abençoe vocês.